Mas daí o Lira vai ganhar o Ministério da Saúde, por exemplo. O Lira vai permitir que o Hugo Mota leve adiante um projeto que anistia o Bolsonaro? Agora, vamos falar de bad influencer, más influências. Preparados? Eu soube que ele não gosta de mim. Que novidade também, né? Ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto de anistia do 8 de janeiro de tramitação. Nossa, tá errado também esse DP. A 8 de janeiro de tramitação, faltou um D, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, onde poderia ser aprovado nesta semana, e criou uma comissão especial para analisar a proposta. Essa é a notícia. Em visita ao Senado, Bolsonaro deixou claro que a atitude de Lira foi previamente discutida com ele e com aliados, e que traz nas entrelinhas a forte possibilidade de, nessa comissão especial, ser acrescentada uma emenda para que o ex-presidente se livre da inelegibilidade e possa disputar a presidência em 2026. Segundo o jornal Folha de São Paulo, alguns setores da esquerda e do PT, inclusive, consideram que uma anistia a Bolsonaro poderia representar um cenário eleitoral mais benéfico a Lula daqui 2 anos. Bolsonaro aceitou a retirada do processo desse projeto de lei da anistia da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mas disse que pretende aproveitar as 10 sessões da comissão para levar familiares dos presos do 8 de janeiro para prestar depoimento e contar suas histórias, assim como foi feito na Comissão Nacional da Verdade, criada pelo governo Dilma Rousseff. Em entrevista ao jornal O Globo, Bolsonaro disse, aspas, "Não vai ser como aquela comissão da Dilma que só tinha terrorista. Gente que jogou bomba e assaltou o banco", fecho aspas. Quer mais vezes que as famílias dos presos do 8 de janeiro já falaram em reunião do Congresso Nacional? Tem. Verdade. Olha, o jogo político é bem complexo, Pavinato. Não dá para entender. Eu consigo entender mais o que a peladona do Planalto falou do que o que acontece. Eu confesso. Mas um jogo é complicado. O projeto já estava na CCJ com a Caroline de Toni, que é presidente da comissão, que ia colocar o projeto em votação. As articulações nos bastidores do Congresso, que envolvem, sim, a eleição para o comando da casa, tanto na Câmara quanto no Senado, fez com que o Lira tirasse da CCJ e criasse uma comissão especial. Na teoria, isso atrasa o projeto de anistia, ou seja, ele volta praticamente a estaca zero. Vai ser discutido lá na comissão especial, por ser uma comissão especial, depois da comissão ele pode ir direto para o plenário. Porém, o projeto que estava na CCJ não continha uma anistia a Bolsonaro. Esse projeto que vai para a comissão especial, ou seja, o mesmo projeto sendo discutido numa comissão especial, pode receber uma emenda que contenha uma anistia ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, então, na minha opinião, está toda a lógica desse movimento. E, para isso, Lira quer apoio para o seu candidato à presidência da Câmara do PL de Bolsonaro. Enfim, tem muitas articulações acontecendo e a gente tem que acompanhar isso bem de perto. Mas daí o Lira vai ganhar o Ministério da Saúde, por exemplo. O Lira vai permitir que o Hugo Mota leve adiante um projeto que anistia o Bolsonaro? Mas o Hugo Mota, ele acompanhou tudo aquilo que foi a reforma do Temer. Ele acompanhou a reforma do Temer, votou pelo impeachment da Dilma, ele votou até tudo a Marta aquilo. Suplicy. Não, mas aí que tem um detalhe, mas ele acompanhou, não estou dizendo que ele é santo. Estou dizendo que é um dado, é assustador, Pavi. O Ricardo convive lá em Brasília muito, mas talvez ele possa confirmar isso. Mas quando você assume um cargo que te dá não é um protagonismo, te dá poder real, cara, é uma outra natureza. É como se você estivesse morrendo e passando para uma outra dimensão. Porque o cara começa a olhar e diz, mas espera aí, por qual razão eu vou ficar beijando a mão?
eu tenho capacidade de articular para colocar aquele cara cuja mão eu beijo para vir beijar a minha, desde que eu tenha a articulação certa. Se eu fizer a articulação de uma maneira adequada, e vejamos, o Hugo Motta tem 35 anos, é um garotão, ambicioso, ele vai querer olhar e vai dizer qual é o tempo que eu tenho para aturar, ficar beijando a mão do Arthur Lira. De repente eu não preciso, o Arthur Lira está em desgaste, o Arthur Lira não existia antes. Era um cara desconhecido, ele era inexpressivo. Qual era o grande adversário dele? Era o Renan Calheiros. E quem vai brigar com o Renan Calheiros? Renan Calheiros, na rampa lá, ele é bem mais velho. Então ele sabe, afinal de contas, o que ele faz. Ele tem mais tempo de rampa. É, exatamente, tu entendeste o que eu falei. Então aquele cara lá tem mais. Aí você pega e vê o seguinte. Você tem essa articulação que está sendo feita. O Arthur Lira sai. O Arthur Lira ainda pode antecipar, porque são 40 sessões. Ele pode simplesmente antecipar nas sessões e mandar para o plenário antes de terminar o mandato dele. Mas daí ele não vai ser ministro. Só que tem um detalhe. Qual é o cálculo? Porque ele está tendo o apoio dos bolsonaristas, que foi a novidade, foi colocar o Bolsonaro. Ele tem apoio dos bolsonaristas e de parte dos petistas. Alguém ele está enganando. Ele pode estar enganando todo mundo. Você acende uma vela para Deus, acende uma vela para o diabo. Tá fazendo. Alguém você está enganando. É exatamente isso que ele está fazendo. Mas, Pave, vai lá. Você não precisa agradar todo mundo. Você precisa agradar uma parcela. Ele está agradando os bolsonaristas com esse movimento e ele está agradando uma parcela do PT que acha que botar Bolsonaro de novo no jogo é melhor do que criar uma nova, deixar uma nova liderança de direita surgir. E existe uma parcela significativa dos petistas que pensam assim. Isso aí. Não são debate. O Lula precisa desse antagonista mesmo? É melhor pro Lula que exista Bolsonaro e vice-versa? Esse é o debate. É uma moeda, cara. É uma moeda que tem duas faces. Por incrível que pareça. A polarização só existe nessa configuração se tiver Lula e Bolsonaro. Sabendo que o Bolsonaro é o lado da luz, o outro é o lado da sombra. Mas, infelizmente, eles precisam do Bolsonaro para dizer a sombra aqui só existe porque tem aquele sol brilhando. Mas aquele sol está enfraquecendo cada vez mais. Por quê? Porque ele tem um bando de estrelinha menor que fica toda hora cortando as pernas dele. E para esse grupo de petistas, e é um grupo razoável dentro do PT, que acredita que Bolsonaro seria um adversário melhor, por quê? Porque tem uma rejeição, porque já foi enfrentado / derrotado quando estava no poder. Isso Lula falou dando uma entrevista. Eu já enfrentei Bolsonaro estando na oposição e ganhei. Agora que eu estou com o controle do Estado... Eu estou com o controle do Estado, eu estou com o controle da mídia. O STF gosta muito do meu governo. Então, aí ele vai deixar surgir um novo Tarcísio, por exemplo? É uma incógnita. Qual é a força que o Tarcísio tem? É um cara decente, honesto, correto, ingênuo às vezes, tecnicamente perfeito, brilhante. Como é que... O que esse cara pode... A pior... Com certeza com menos rejeição que o Bolsonaro. É uma regra da vida, mais do que da política, é dizer o seguinte, a única pessoa que você deve temer é aquele que age pela honra e pela verdade, que é o único de qual você espera qualquer bobagem. É o único que faz bobagem. Aquele que não tem honra, não tem nada, não é o caso do Bolsonaro, mas estou dizendo, aquele que não tem... Ele sempre segue as regras do que está acontecendo ali. O cara que age em função da honra, pode ter certeza, ele vai fazer uma cagada. Opa, Vivi, vale lembrar que quem ganhou em São Paulo foi o candidato menos rejeitado, que era o Nunes. O ninguém. Exatamente. O Nunes foi o segundo. O ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Porque ninguém o Marçal teve 200 mil votos. Porque o Marçal e o Boulos tinham uma rejeição muito alta. Então, às vezes, você ser pouco rejeitado, de fato, se torna um adversário muito forte. Então, o Tarcísio... em tese, é muito menos rejeitado que o Bolsonaro. Né? Ele é uma incógnita. Eu ouvi uma conversa também numa ala do PT com alguns contatos de que não só botar Bolsonaro de novo no jogo, incentivar que pessoas como, por exemplo, o Marçal sejam candidatas. Porque aí você tem uma divisão imensa na base. Exato. E eu corro sozinho por aqui. Eles vão brigar aqui no primeiro turno e eu tô correndo. No segundo turno é todo mundo contra. Porque o Marçal, ele quer ser o herdeiro do Bolsonaro. Então ele vai entrar ali, ele vai atrapalhar tudo que nele... E a fala do presidente Bolsonaro ontem no Senado, na visita que ele fez ao Senado, diz muito sobre isso. Porque ele fala, a direita já tentou algumas vezes sem mim e não conseguiu. E ele proibiu, de certa maneira, diz os bastidores dentro do PL, de que ele proibiu a filiação. Havia um interesse de filiação, uma conversa para que o Marçal se filiasse ao PL. E ele foi um dos que falaram que não aceitaria isso. Eu não acho que o Marçal, enfim, eu não acho que o Marçal defende
as nossas bandeiras, tanto assim a live dele com o Boulos atestou um pouco meu ponto. Eu entendo tudo que a bancada colocou aqui, assina embaixo, eu acho que é isso mesmo, mas o meu ponto eu fico extremamente chateada quando eu vejo que a anistia é só uma negociação para pensar as eleições de 2026, para pensar qual vai ser o próximo líder e para fazer um arranjo de cargos dentro da própria Câmara, né? O Arthur Lira está fazendo estudo para passar o que ele quer, que é o Hugo. Então, assim, eu fico extremamente chateada de ver uma questão tão séria, de ver que nós estamos falando de presos políticos. Nunca se esqueçam sobre esse políticos. Estamos falando de presos políticos, estamos falando de penas desproporcionais, estamos falando de pessoas que são inocentes. Um bom exemplo é o vendedor ambulante que estava preso, um bom exemplo é o Felipe Martins que estava preso, e tudo isso está sendo somente uma negociata. No final das contas, a minha pergunta muito genuína e preocupada e reticente é: quem está verdadeiramente preocupado com as ideias da direita, quem está verdadeiramente preocupado com a liberdade no nosso país e quem está verdadeiramente preocupado com pessoas que estão presas porque acreditam em valores e em princípios, acreditam que o país pode ser melhor e elas estão presas por ideias. E eu vou falar uma coisa, a Bia Kicis é a única que eu sei que não dorme por conta disso. Ela dorme e acorda pensando nas pessoas que estão presas. Agora, então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.